Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a nossa querida TV Canção Nova, estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. O nome já fala tudo. Pergunta e nós respondemos. Gosto sempre de dizer que quando a pergunta vem ligada à nossa doutrina, bem esclarecida pela igreja, então nós damos a resposta da igreja. Agora, quando é uma pergunta que não é especificamente sobre a doutrina, aí a gente dá uma opinião. Não é? Por exemplo, o que a igreja fala sobre bioenergética? A igreja não fala nada, porque não é o campo dela, é o campo da medicina. Aí a gente dá uma opinião, porque a opinião fica com ela quem quiser. Agora, quando é uma resposta dada por um documento da igreja, aí é diferente. Aí nós católicos temos que acatar, certo? Muito bem, vamos começar rezando como a gente faz sempre, porque Jesus disse, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então vamos pedir ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, que nos abençoe nesse momento, nessa tarde, vocês que estão acompanhando pela televisão, vocês que estão aqui, para a gente aprenda o que Deus quer nos ensinar hoje, né? Dentro daquilo que a igreja nos propõe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nunca faça nada sem rezar antes. E não é só as coisas da igreja, não. O seu trabalho, acordou, reze. Sabe, a gente se machuca muito nessa vida porque a gente não reza. Né? Sem mim nada podeis fazer. Essa é a primeira lição de fé que a gente tem que aprender. Muito bem, quero saudar vocês que estão aqui presentes. Temos amigos de Araraquara, São Paulo. Quem são? Isso, está ali. Bem-vindos. Devo estar em Araraquara semana que vem, no encontro lá de Semente de Vida Nova. Rio de Janeiro, capital. Guaxupé, Minas Gerais. São José dos Campos, São Paulo. Mairinque, São Paulo. Está aí. Itabira, Minas Gerais. E Taubaté, São Paulo. Bem-vindos todos vocês aqui a Canção Nova, ao nosso programa. Muito bem, eu quero aqui, né, começar mostrando hoje, esse livro já foi mostrado, né, o Retiro Quaresmal, que esse ano foi preparado por um grupo de padres jesuítas especializados nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que preparou para a Canção Nova e os ouvintes, telespectadores, um retiro, né, quaresmal, muito bem preparado, orações muito bonitas, profundas. Está aí à sua disposição ainda para você continuar a sua quaresma aí. E depois da quaresma, você pode usar isso também. Isso aqui não morre na quaresma, não. São exercícios espirituais que você pode viver o ano inteiro. Tá certo? Muito bem. E quero mostrar esse livro maravilhoso. São José Não Falha. Quem escreveu esse livro? Um padre alemão que coletou mais de 80 grandes graças e milagres que os seus paroquianos receberam, que ele testemunhou. Ele colocou nesse livro, São José Não Falha, muito bonito. É um livro muito antigo, já tem mais aí de uns 50 anos, mas ele é eternamente novo, uma maravilha, né? São José Não Falha. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já estão aqui na minha mesa, são muitas perguntas sempre, né? Mas vamos aqui respondê-las, ok? A primeira pergunta vem do Marciel Manfredini. Em São Lucas, Evangelho de São Lucas, temos que devemos amar nossos inimigos. Porém, em Salmo 35, temos a oração castigo do adversário, texto que segue com várias contradições ao escrito do Evangelho. Como entender essa contradição? Ô Marcial, o Antigo Testamento, ele estava numa época, o Antigo Testamento foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Então era aquela época que valia ainda, na cultura de todo o povo oriental, aquela cultura da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz, a vocês foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo.
Ele é o novo legislador, né? Amai os vossos inimigos. Então é o seguinte, essas coisas estranhas que aparecem no Antigo Testamento, odiar o inimigo, né? Esquece isso. Esquece isso. Isso é lá do Antigo Testamento, uma cultura. Uma coisa que nós temos que entender, gente, é que Deus, a partir do pecado de Adão e Eva, Deus entra na história da humanidade e Deus vai devagarinho corrigindo o homem. Porque se lá na época de Noé, já aparecesse Jesus, fizesse a chama da montanha, ninguém ia entender nada. Então Deus vai trazendo o povo, vai purificando a moral do povo devagar. Você vê, lá no Antigo Testamento, a pessoa podia casar com mais de uma mulher. Davi tinha várias mulheres. Salomão tinha 70 esposas. Porque era a cultura. Era moralmente correto. E por que Deus deixava? Porque o povo não ia entender outra coisa. Deus vai trazendo. Veja que Moisés autorizava o divórcio. Os fariseus perguntaram para Jesus: mestre, é lícito o divórcio? Porque Moisés autorizava. Jesus disse o quê? Não. Moisés autorizou por causa da dureza do coração de vocês, por causa do pecado. Então, estão vendo? Deus deixou no Antigo Testamento, né, o divórcio, porque o povo não tinha condição de entender outra coisa. Mas agora chegou no Novo Testamento, Jesus aboliu. Não, no princípio não foi assim. No princípio Deus disse: o homem deixa a casa de seu pai, se une à sua mulher, uma só, e sereis uma só carne. Então, nós temos que entender que há uma evolução na Bíblia, do Antigo Testamento até o Novo, para a gente poder entender o Antigo Testamento, senão a gente não entende. Eu escrevi um livro, acho que está aqui, ó, dessa coleção de 3 livros que eu escrevi sobre a igreja, né? Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura, que é a base da igreja, né? Tradição, Escritura e o Magistério. Aqui você tem a Sagrada Escritura. Nesse volume 2, eu explico como você entender o Antigo Testamento, como ler o Antigo Testamento, como entender essas coisas estranhas que a gente encontra no Antigo Testamento. Deus que manda aniquilar todo um povo, né? Como é que entender aquilo ali? Não é que Deus que manda, é que na cultura do povo aquilo tinha que ser feito porque era cultura. Ok? E o povo achava que Deus estava mandando fazer, porque na cultura do Antigo Testamento acontece o bem ou acontece o mal, tudo era Deus. Porque Deus endureceu o coração do faraó, para que o faraó, não é que Deus endureceu o coração do faraó, o coração do faraó endureceu por causa dele mesmo, mas na cultura do Antigo Testamento o povo achava que tudo era uma ação de Deus, o bem e o mal. Claro, era uma visão imperfeita, que no Novo Testamento é corrigido. Entenderam? Então, a gente não deve se assustar com as coisas estranhas, e muitas coisas estranhas que a gente vai encontrar no Antigo Testamento. Não se assuste. Ok? Olha, eu tenho um curso bíblico gravado em 100 horas, em CD, deve estar por aí, é uma caixinha que são 10 CDs, 100 horas, onde eu explico todos os 72 livros da Bíblia, um por um, como você entender. Chama-se curso bíblico, são 100 horas para você ouvir em CD, põe no CDzinho, pode ouvir no seu carro e tal, porque não é fácil, sabe, a gente compreender o Antigo Testamento. Mas eu fui estudar com bons biblistas, com livros sobre a Bíblia muito bons, para colocar isso num curso aí gravado. Muito bem, uma pessoa que pede para não ser identificada. O uso de métodos contraceptivos consiste em pecado mortal? Veja, eu não vou entrar na questão do pecado mortal, porque eu quero colocar o que a igreja coloca. A igreja recomenda que não se use métodos artificiais, que faça contracepção. É pílula, camisinha, DIU, etc. A igreja recomenda o método Billings. Agora, a questão do pecado ser mortal ou não, depende das circunstâncias. Por exemplo, isso até o grande doutor da igreja em moral coloca, Santo Afonso de Ligório. Às vezes, o marido quer uma coisa e a mulher quer outra, e vice-versa. E agora, como é que faz? São casados. Então, muitas vezes, a mulher é obrigada a fazer um negócio que ela não quer, mas não tem como não fazer.
Ela está cometendo pecado? Talvez não. Porque em toda falta, é outra coisa que a igreja leva muito em consideração. Você tem a doutrina e tem a pastoral. A pastoral é como você aplica a doutrina. Então o catecismo fala que, por exemplo, é pecado masturbação? É pecado. Depois o catecismo fala assim, bom, há certos casos que não é. Quando um jovem, numa compulsão, aquilo ali é uma coisa assim já meio paranoica na cabeça dele. O catecismo fala, a culpa pode ser diminuída. Então, vamos ficar com o que a igreja recomenda. A igreja recomenda não usar métodos artificiais, ok? Agora, eu sei que esse negócio é muito difícil, por causa dos desentendimentos que existem entre marido e mulher, às vezes, na hora de aplicar a coisa. Então, aí eu recomendo o quê? O que eu recomendo? Consulte o seu confessor, seu diretor espiritual, para você ficar tranquilo nesses casos. Eu considero esse assunto um dos assuntos mais difíceis da pastoral familiar. A questão do controle da natalidade, quando o casal precisa controlar. Não é fácil. Joelma Ribeiro, é verdade que não devemos fazer jejum ou qualquer mortificação no domingo, por ser o dia do Senhor? Sabe, não é que a gente não pode fazer sim, mas é melhor fazer nos outros dias. Por quê? Porque o domingo é o dia de festa da ressurreição. Então a igreja prefere que você faça um jejum na sexta-feira, na terça-feira, e deixa o domingo para até o seu descanso, né? A sua recuperação, até porque você trabalhou a semana inteira, ainda vai jejuar no domingo? Não, deixa para jejuar no outro dia. Não é pecado jejuar no domingo, e também não é proibido, mas a igreja acha que não é tanto adequado, ok? Não identificar. Na Bíblia vemos alguns versículos com a numeração 4A, 4B, ou letras. O que essas marcações significam? Bom, um versículo, às vezes, ele é dividido em duas partes. Um versículo que tem duas frases, então, por exemplo, João 5,15, pode ter o João 5,15A e João 5,15B. É o mesmo versículo, só que ou a primeira frase ou a segunda frase, é o A e o B. Quando aparece assim, S ou dois S's, um S, quer dizer, isto e mais o versículo seguinte. Então, por exemplo, João 5,15S, que significa o quê? É para você ler o versículo 15 e ler o 16. Agora, quando aparece João 15SS, dois S, é para você ler vários versículos seguintes. Então, um S só quer dizer seguinte, dois S quer dizer seguintes, os outros. Pronto, isso faz parte da... Né? A gente coloca a indicação bíblica com o nome do livro, João, J-O, por exemplo. O capítulo 15, vírgula. Os protestantes, ao invés de vírgula, eles usam ponto, onde você identifica se um livro é protestante ou não. O protestante não usa vírgula, usa ponto. Né? João 15,5. Aí pode ter o A, pode ter o B, pode ter o S, pode ter o 2S. Certo? Muito bem. Tiago Lemos, na quaresma, somos chamados a um estado de espírito em comum que nos leva a contemplar a ressurreição do Senhor, na Páscoa, certo. Como devo agir se entendo a importância e significado, mas não sinto ou experiencio essa profundidade? Ô Tiago, fé não é sentimentalismo. Fé é adesão da sua memória com a sua inteligência e com a sua vontade. O que significa você viver a Páscoa? Eu acredito na ressurreição do Senhor. Eu acredito que o Senhor morreu para perdoar os meus pecados, para que meus pecados fossem perdoados diante da justiça divina. Então eu vou celebrar isso. Vou para a missa, agradeço ao Senhor. É um ato de vontade, de inteligência, ok? Que você quer fazer. Não é um ato de sentimento, não tem que sentir nem sentir. Às vezes Deus dá à pessoa, não sei, um sentimento. Isso acontece mais com as mulheres do que com os homens, porque a mulher é muito mais sentimental. A mulher chora porque está triste, chora porque está alegre, chora porque ganhou, chora porque perdeu, né? O homem não chora.
O homem fica bravo, xinga e bate, mas não chora. Por isso que ele morre do coração logo. A mulher desabafa nas lágrimas, então ela vive mais. Graças a Deus que a mulher é assim. Mas por que os grandes místicos da igreja são mulheres? Já reparou? Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, né? Santa Hildegarda de Bigens, né? Tudo mulher. Os homens, São João da Cruz, você conta no dedo, os místicos. Mas mulher, porque a mulher tem um coração mais sensível. Então, para nós homens, certo? A fé é muito mais algo realmente de uma decisão. Eu acredito, porque o Cristo falou para mim, acabou. Não importa se eu estou sentindo, não estou. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele falou, então acabou. Para mim é o corpo de Cristo e eu vou acreditar nisso e vou viver em função disso, entendeu? Não importa se eu estou emocionado ou se eu não estou emocionado. Sabe, é importante isso, porque uma fé baseada no sentimentalismo é uma fé perigosa. Se eu sinto, eu tenho fé. Se eu não sinto, eu não tenho fé. Não, peraí. A fé tem que ser baseada na inteligência e na vontade. Eu creio. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ponto, eu creio. Posso estar triste, posso estar alegre, posso estar com menopausa, sem menopausa, com isso. Eu creio. Entenderam? É isso. É uma fé, sabe, gente, que não depende do meu humor, não depende do meu estado de espírito, não depende da minha situação financeira, não depende do meu estado de saúde. Eu creio. Posso estar triste, posso estar alegre, posso estar doente, posso estar... Eu creio. Ok? Júlio César, gostaria de saber mais sobre os relatos como foi a vida de Caifás e Pôncio Pilatos após a ressurreição de Jesus. O Júlio César, infelizmente, ninguém sabe. A igreja não conhece nenhum relato fidedigno sobre Caifás, sobre Pilatos, sobre Herodes. A gente sabe muito pouco, não é? Porque a história universal não fala muito sobre eles. O que fala é a Bíblia, mas a Bíblia não fala. Por quê? Porque a gente tem que entender que o Novo Testamento foi escrito para falar de quem? De Jesus Cristo. O que entra além de Jesus Cristo é periférico. É só aquilo que ajuda você a entender Jesus Cristo. O Novo Testamento não foi escrito para falar de Maria, tanto é que fala pouquíssimo de Maria. Não fala nada de José, pouquíssimo de José, não é? A gente tira conclusões pelas entrelinhas. Mas sobre Jesus está cheio. Então não vai falar de Pilatos depois da morte de Jesus. Então a igreja não sabe. Há alguns livros que as pessoas lançam, mas é difícil você ter uma credibilidade, né, nesses assuntos. Francisco Chagas, na Bíblia vemos que Deus endurece o coração. Eu tinha falado nisso, apareceu a pergunta aqui. Na Bíblia vemos que Deus endurece o coração do faraó. Cabe a Deus então o mal? Está aí. Não é Deus que endurece o coração do faraó. O coração do faraó se endureceu por culpa dele. Só que na cultura hebraica, tudo que acontecia era uma ação de Deus, ou boa ou má. Então Deus endureceu. Não é Deus, é a cultura. Deus não faz o mal. Primeira frase do catecismo da Igreja Católica: Deus é um espírito perfeitíssimo. Perfeitíssimo quer dizer, não tem sombra de mal. Deus é o bem perfeito. Deus castiga, Deus tem ódio? Não. O que quer dizer o ódio que aparece na Bíblia? É justiça divina, é diferente, é correção. Todo bom pai corrige seu filho, senão não é bom pai. Então Deus corrige. Só que na cultura antiga há o ódio de Deus, a raiva de Deus. Não, Deus não tem raiva, Deus não tem ódio. Deus é amor. A única definição de Deus que existe na Bíblia é essa: Deus é amor. São João, Deus caritas est. Onde existe amor não pode existir ódio, não pode existir endurecer o coração da pessoa. Entende? Isso a gente tem que entender na Bíblia. Por isso que o magistério da igreja é importantíssimo. Porque o magistério da igreja, que é todo esse livro que eu escrevi, que eu já mostrei aqui, ó, o sagrado magistério da igreja, nem sei onde é que eu deixei, está aqui, né? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, o sagrado magistério, está aqui.
a importância disso daqui. O magistério, o Papa, interpretam a Bíblia e a tradição da igreja e nos ensinam a verdade. A verdade está onde? Está aqui. Então, o que o magistério faz é interpretar a tradição e a Bíblia e colocar para nós a verdade, a doutrina. Ok? Então, é importante entender isso, que Deus não faz o mal. Não. Deus pode permitir o mal, é diferente. Ele pode permitir. Porque Ele sabe do mal tirar o bem. E o mal muitas vezes acontece por culpa nossa, não é culpa de Deus. Um avião caiu, por que caiu? Houve falha humana. Certo? Que é normal que haja falha humana. Por mais cuidado que você tem, pode acontecer. Veja esse avião moderníssimo da Boeing, aí caíram 2, o 737, porque encontraram uma falha no software do avião, que bagunçou o controle do piloto e o avião caiu. Acontece, é falha humana. Agora, Deus permite o quê? Que aconteça, por quê? Porque Ele estabeleceu o mundo em cima de leis. Leis físicas, químicas, matemáticas. Se as leis não são cumpridas, pode acontecer coisas erradas. E acontece também o mal por causa do pecado. São Paulo fala, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, muito sofrimento no mundo acontece por causa do pecado. Tá aí, mas não vamos demorar muito nisso não. Maria José Gouveia, uma mulher católica divorciada, que não tem relacionamento, pode participar da liturgia? Pode, mas eu aconselho você, se você vive a castidade, separou, mas vive a castidade, não tem, né? Procure um sacerdote, se oriente com ele, ok? Porque nem sempre é vantajoso você se expor, entende? Então, mas em princípio, né, se houve uma separação, aí tem que ver a causa dessa separação também, né? Você vive na castidade. Célio Ferreira, foi Deus que criou o inferno? Jamais, está aí, como é que Deus vai fundar o inferno? Por que Deus não faz o mal? O inferno, quem criou foram os demônios, porque o inferno não é um lugar, assim como o céu é Deus, o inferno é o demônio. O céu e o inferno não são lugares, são estados de vida. O que é o céu? Santa Elizabeth da Trindade, né? Também Santa Teresa de Los Andes dizia, o céu é Deus, é você mergulhar em Deus, isso é o céu, comunhão com Deus. Inferno é o outro lado. Deus não pode ter criado o inferno, né? Jesus, quando fala lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, que ele fala que foi separar os cabritos das ovelhas, ele fala que o inferno existe para o demônio e seus anjos. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. O inferno é eles que criaram esse estado de vida aí terrível, né? Célia Ângela, um padre que renuncia ao ministério sacerdotal e contrai o matrimônio, pode administrar algum sacramento? Veja, o padre que pediu para o Papa, para deixar o ministério sacerdotal, ele nunca deixa de ser padre, hein? Uma vez padre, padre para sempre. Pode até casar, continua sendo padre, ok? Ele pode celebrar o quê? Ele pode celebrar o que um leigo pode celebrar. Por exemplo, um leigo pode celebrar o batismo, em caso de necessidade, qualquer um pode celebrar o batismo, ok? Então ele pode. Agora, como ele é padre, embora não está exercendo o ministério, em caso de perigo de morte, ele pode confessar alguém, e ele pode ministrar a unção dos enfermos, entendeu? Alguém que era padre, pediu para afastar do sacerdócio, o Papa autorizou, ele casou, tudo bem, não tem nada errado aí. Se o Papa autorizou, agora, ele encontra uma pessoa, está morrendo, a pessoa quer se confessar, ele pode confessar a pessoa, nesse caso extremo só, e pode inclusive ministrar a unção dos enfermos, isso ele pode fazer. Muito bem, Mateus Barros de Aracaju, Sergipe, as penitências e os jejuns têm que ser feitos durante toda a quaresma? Não,
sabe? Ninguém aguenta fazer jejum todo dia, penitência todo dia. É claro que a gente deve ter uma penitência assim, que atravesse a quaresma, mas que não seja uma penitência muito pesada. Eu não vou tomar cerveja na quaresma. A gente fala isso, não faz? Eu não vou comer chocolate na quaresma, eu não vou tomar... Bonito, mas é uma penitência que não mata ninguém. Agora, você não pode jejuar todo dia. Jejuar assim de passar fome, tal, se enfraquecer. Não faça isso, que aí faz mal. Sabe, a igreja, gente, é equilibrada. A igreja é equilibrada. A igreja não quer que a gente exagere em nada, tá? Edna Cristina, Itaúna, Minas Gerais. Quando Jesus estava jejuando no deserto por 40 dias, ele estava como Deus ou como homem? Ele estava como Deus e como homem, porque você não consegue separar de Jesus a divindade da humanidade, mas ele atuou como homem. Importante entender isso. Por quê? Porque Jesus faz no deserto o papel do novo Adão. Preste atenção nisso, é muito importante. O primeiro homem, Adão, pecou e lançou a humanidade nas trevas. Jesus vai enfrentar o demônio de novo. Para quê? Para vencer o demônio. O primeiro Adão foi vencido, o Cristo vai vencer. Então ele vence o demônio como homem. Por isso que o demônio fala para ele: transforma a pedra em pão. Não vou transformar não, porque eu atuo como homem aqui. Nem só de pão vive o homem. Eu sou homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Né? Depois o demônio leva ele lá para o alto do templo. Te joga lá para baixo, dá um showzinho aqui, todo mundo vai te aplaudir, vão te receber como Messias, porque está escrito lá: os anjos te sustentarão nas tuas mãos, para que teus pés não tropecem em alguma pedra. Gente, olha bem, o demônio citando para Jesus o Salmo 90. Tem gente que não acredita na Bíblia, o demônio acredita. Impressionante, né? Citou para Jesus o Salmo 90. Queria que Jesus... O que Jesus fala? Não, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou pedir ao Pai uma graça para fazer gracinha aqui, para eu descer como que fosse de paraquedas aí no meio do templo e todo mundo pensar que eu sou um Messias agora triunfante. Não, meu messianismo não é isso, não. Meu messianismo é o messianismo da cruz, do servo de Javé. Então ele agiu como homem, por isso que ele jejuou 40 dias, e por isso que ele lançou no rosto do demônio 3 vezes a palavra de Deus. É a nossa força. Ele falou para o demônio 3 vezes: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, não só de pão. Citou Deuteronômio 3 vezes. É uma grande lição para nós, sabe? Quando o demônio te acuar, quando o demônio te tentar, lance no rosto dele a palavra de Deus, que ele recua. Jesus lançava a palavra de Deus no rosto dele, ele recuava. Aí vinha com outra tentação, recuava. Vinha com outra, recuava. Ele não consegue enfrentar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. O próprio verbo, o poder do verbo está na palavra, né? Verbo quer dizer palavra, né? Muito bem. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Na minha paróquia tem alguns freis com muitos trejeitos homossexuais. Não consigo deixar de julgar quando assisto missa com um deles. Estou orando, mas é impossível não perceber. Já confessei ao sacerdote sobre essa questão de julgar, mas o que faço? Bom, o que faz é não julgar. Se ele é frei, é padre, vai celebrar a missa, fique com a missa. Esqueça os trejeitos que possa ter. Não julgueis para que não seja julgado. É o que a gente tem que fazer. Entendeu? Não cabe a nós julgar a pessoa do padre. Se ele é padre, foi ordenado pelo bispo, a missa que você vai assistir com ele vale. Pronto, fique com isso. Deixa o resto na mão de Deus e dos superiores dele. Se alguém tem que tomar alguma providência, não somos nós. Maria Marlene Souza: qual postura que devemos adotar nos momentos da missa? Veja algumas pessoas fazendo reverência na entrada da missa. Devemos fazer reverência na entrada do celebrante? Gente, essas coisas não são obrigatórias, mas não são proibidas. Por exemplo, tem padre que quando fala a oração eucarística, fala o nome da Virgem Maria, abaixa a cabeça. Eu acho bonito, uma reverência à Virgem Maria. Né? Em outros momentos também. Não está no rito da missa, mas não é proibido. Entende? Eu quero ficar ajoelhado a missa inteira. Pode
pode, não é proibido. Não é, o rito não coloca isso. O rito fala, no Evangelho você fica de pé, né? Na consagração você fica de joelho, mas se você quer ficar, sabe, são coisas que não mudam a essência da missa. E cada um de nós tem uma espiritualidade diferente. Então, a gente não estando fazendo nada errado, que o rito proíba, tudo bem. Essas reverências na missa, né? Tem gente que passa diante de uma igreja e faz o sinal da cruz, tudo bem? Tudo bem. É um gesto de fé que ele está tendo ali, saudando a Deus, que passou diante da casa de Deus, beleza. Outro passa, não faz nada. Tem gente que passa em frente do cemitério e faz o sinal da cruz, pode. É um ato de fé. Ele está, né? Deus que dê o céu a quem está sepultado aí. Sabe, essas coisas fazem parte da nossa fé. Nada disso aí é proibido. Intervalo, vamos a ele. A gente volta daqui a pouquinho para responder mais perguntas que vão aparecer aqui nesse plasma aqui. É já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Você sabe que a Canção Nova tem água, né? Produzida aqui na Canção Nova, um poço 100% analisado quimicamente, água de primeira qualidade. É uma das maneiras de você ajudar a Canção Nova no projeto Dai-me Almas, é você divulgar essa água, consumir essa água, entende? E fazer com que essa água realmente seja vendida. Graças a Deus, a produção que a Canção Nova tem tido tem saído bem, mas graças exatamente às pessoas que têm divulgado. Okay? Outra coisa que eu preciso dizer, vocês viram aí como é que o nosso intervalo é rápido, né? Rapidíssimo. Por quê? Não tem propaganda, não tem comerciais. A única divulgação que tem, eu estava vendo ali o Frei Hans falando da catástrofe lá em Moçambique, né? Pedindo. Por que as outras televisões não passam isso? O povo lá de Moçambique, quase 1000 mortos lá por causa daquele tufão, aquele que deu na... né? Está aí, a Canção Nova usa o intervalo do nosso programa para mostrar o Frei Hans ali pedindo, né, a contribuição, porque as pessoas estão passando fome, falta d'água, tudo. Mas a gente não vê isso nas outras televisões. Por isso que você tem que ajudar a Canção Nova. E aqui eu tenho um recado, a transferência e depósito bancário, né? O depósito ou a transferência bancária é uma das formas de você contribuir com a Canção Nova, ok? Ser um sócio evangelizador. Bonita essa expressão, sócio evangelizador, né? Se você quiser ter mais informações, pode ligar no telefone 12 31 86 2600, ou então você pode aí entrar no site da Canção Nova, tá? clube.cançãonova.com. Você vai ter as informações. Ajude a Canção Nova. Sabe, a Canção Nova para manter todo esse mutirão de evangelização, que hoje cobre quase que o mundo inteiro, porque tem a TV Canção Nova na Europa, em Portugal, que cobre a África ali. Você sabe que na África tem 5, 6 países de língua portuguesa, que entendem a nossa mesma língua. Então, isso custa muito dinheiro. Preço de satélite, televisão, equipamento. Vocês estão vendo aqui, ó, tem 3 câmeras aqui, 3 homens trabalhando aqui, tudo isso custa dinheiro, e muito. Senão não chega o sinal no satélite, não chega na tua casa. Então, a gente pede essa ajuda. Bom, quero mostrar rapidamente aqui alguns livros que nos ajudam nesse período de quaresma, aproximando da Semana Santa. Tempo de conversão, tempo de deixar o pecado, os pecados e as virtudes capitais. Esse livrinho aqui ajuda você a examinar os pecados capitais. Será que eu estou enroscado neles? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça. Né? É preciso se preparar para a confissão, ok? Jovem, levanta-te. Você que é jovem, quer fazer uma revisão da sua vida. Jovem, levanta. Aqui eu falo de sexo, namoro, droga, tudo que envolve a vida do jovem. Jovem, levanta-se. Você que está caído, Deus pode te levantar. A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Esse livro é o melhor livro que eu já li sobre a Paixão de Cristo. Por quê? Foi escrito por um médico francês, Dr. Pierre Barbet, que durante 25 anos ele estudou cientificamente a Paixão de Cristo.
Nunca vi nada. Ele fez, inclusive, experiência com cadáveres, crucificou. Tem aqui foto, aqui, vou mostrar aqui uma foto que ele fez aqui, de crucificação de cadáveres, para poder mostrar o que o Cristo passou. E ele mostra aqui nesse livro coisas muito interessantes, por exemplo, como é que foi a posição dos cravos, né, na mão de Cristo, no braço de Cristo, nos pés, aqui. Tá? E ele, sabe, esse médico era católico, e ele disse o seguinte, que depois que ele estudou tudo isso, ele não conseguia mais fazer a via sacra, porque ele desmaiava no meio da via sacra. Ele entendeu a tal ponto o sofrimento de Cristo, que ele disse que ele tinha que parar, porque ele desmaiava. Paixão de Cristo segundo o cirurgião. Ele estudou muito o sudário, estudou a medicina e juntou as duas coisas. Esse livro tem mais de, acho que uns 20 anos, foi escrito na França, doutor Pierre Barbet. Gosto muito de ler, ele tem um capítulo aqui que ele narra a paixão de Cristo. Sabe, vale a pena te ler na Sexta-feira Santa. Entrai pela porta estreita, o que o Cristo pede para a gente fazer. É tudo a ver com Quaresma, Semana Santa, entrai pela porta estreita. Né? Aqui são meditações, né, sobre a nossa vida espiritual. Muito bem, vamos aqui para as perguntas que chegaram por e-mail aqui para o nosso programa. Não identificar. É lícito para o cristão discordar de um sacerdote ou mesmo do Papa? Veja bem, a gente não pode discordar de um padre, de um bispo, de um Papa, se estiver colocando a doutrina da igreja. Agora, você não é obrigado a escutar seguir um padre ou até um bispo em termos que não são de doutrina. Por exemplo, história, geografia, política, você pode discordar. Não é dogma de fé. Agora, aquilo que é a nossa doutrina. Agora, outra coisa, a igreja ela é hierárquica, ok? Nós somos também obrigados a obedecer à hierarquia, o padre, o bispo, né? Em termos assim de quê? De determinações que lhe dão em termos da vida da igreja. Aí já não estou falando de doutrina. Por exemplo, o padre não quer que se faça determinada atividade na paróquia dele, você tem que obedecer. Nem que você não goste, por quê? Porque é uma determinação que ele tem o poder paroquial para isso, ok? Diferente de estar falando de doutrina. Não identificar também. É possível ao cristão ser a favor da legalização do uso de drogas? Qual a posição da igreja contra as drogas? Veja, a igreja é contra a legalização das drogas. Por quê? O princípio da igreja é isso. Se alguma coisa é má, você não pode legalizar. Okay? Você não pode legalizar o jogo. Por quê? O cassino. Por que a igreja é contra os cassinos? Porque onde tem cassino, tem droga, tem prostituição. Uma coisa, um abismo chama outro abismo, diz o salmista. Né? Então, a droga, todo mundo sabe que faz mal. Então, a igreja é contra legalizar uma coisa que é ruim. Você tem que legalizar aquilo que é bom, mas não legalizar aquilo que é mal. É a posição da igreja. José Pedro Dantas, o atual Papa alterou o catecismo de João Paulo II, que se refere à pena de morte, certo? Existiria, assim, alguma implicação futura no entendimento da igreja quanto ao direito à legítima defesa? Bom, o Papa não mexeu na questão da legítima defesa. Né? Aqui no catecismo, parágrafo 2266, o Papa não mexeu na questão da legítima defesa, ele mexeu na pena de morte. O Papa diz, pena de morte, a igreja é contra 100%, porque no catecismo antigo deixava uma brechinha. Qual era a brechinha que ficava no catecismo, antes do Papa Francisco mudar? A brechinha que tinha é o seguinte: se houver um criminoso que faz muito mal para a sociedade e ninguém consegue detê-lo, é lícita a pena de morte desse criminoso. Veja bem, se não tiver como segurar esse homem. Por que o Papa Francisco aboliu isso? Porque hoje nós temos as prisões de segurança máxima, que você tem como deter qualquer criminoso, então não tem mais a necessidade dessa brechinha. Certinho, perfeito. Eu entendi perfeitamente a posição do Papa Francisco. Agora, isso é o parágrafo que ele alterou, né?
2.267. Mas o 2.265, que é a legítima defesa pessoal, ele deixou. Então está escrito aqui, olha, a legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outras pessoas. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar o outro. Então, a legítima defesa pessoal, o Papa manteve. Ele eliminou a pena de morte, fica bem claro, certo? Vamos lá. Amélia Chaplin, por que o Senhor colocou no seu livro Você Conhece o Poder do Sangue de Cristo, uma oração do bispo da igreja maroviana? Porque é uma oração muito bonita, Amélia. É esse livrinho aqui, ó. Eu tenho uma coleção de livrinhos que eu chamei de Formação Católica. Essa coleção aqui, ó. Essa coleção são livretos sobre vários, tem mais de 20. Né? Você sabe o que foram as cruzadas, né? Você sabe o que foi o caso Galileu Galilei, você sabe o que foi o caso de Santa Joana d'Arc, esses 1000 assuntos, né? Sabe o que foi a Inquisição, enfim, como entender o Apocalipse. Um desses livrinhos é esse aqui, Você Conhece o Poder do Sangue de Cristo, e aqui tem uma oração muito bonita desse bispo. Eu vou até ler um pedacinho dela, mostra aqui a oração, porque é muito bonita. Jesus, teu sangue é o nome da oração. Ele fala: Jesus, teu sangue e a tua justiça são agora minha beleza, né? Minha gloriosa vestimenta, entre os mundos flamejantes, coberto por estas vestes, com alegria me exultarei. E ele termina dizendo assim, Senhor, eu creio que ainda que os pecadores fossem mais numerosos que a areia nas praias do mar, por todos eles o resgate que pagaste bastaria para todos, né, obtiverem plena expiação. Quer dizer, bonito, quer dizer, é uma oração muito bonita, por isso eu coloquei. Então não tem nada de errado nessa oração. O que mais? Rodrigo, estamos para mudar de bairro residencial e dessa forma nossa paróquia será outra. Posso continuar a ofertar o dízimo na paróquia na qual nos casamos ou devemos ofertar na paróquia nova, mesmo não a frequentando? Não, Rodrigo, a gente deve ajudar a paróquia onde a gente frequenta, onde você se confessa, você comunga, participa da mesa, é nessa paróquia que você deve ajudar. O catecismo da igreja fala assim, que a gente tem que ajudar a igreja nas necessidades materiais dela, mas não especifica se você é obrigado a ser na paróquia que você mora ou na paróquia que você... Eu, por exemplo, eu não frequento a missa na minha paróquia. Por quê? Porque a minha paróquia tem bispo. Então, eu participo na catedral, porque é a igreja mais importante da diocese. Então, eu dou meu dízimo na catedral, porque é ali que eu frequento. Vou à missa todo dia ali. Entende? É o entendimento que eu tenho. Tanto o Código de Direito Canônico quanto o Catecismo da Igreja não amarra essa questão. O importante é que você ajude a igreja de alguma forma. Anderson Cruz, é verdade que o local onde Cristo foi crucificado, o Calvário, significa caveira? É isso mesmo. Após sua morte, quando Cristo desce à mansão dos mortos, foi para resgatar a alma de Adão? Bom, vamos por parte. A palavra Calvário vem de calvo, calvo quer dizer careca. Por quê? Porque o monte do Calvário era um monte assim, pelado, de pedra, não tem... Então aparecia um crânio, por isso que ele ficou chamado de caveira, é por causa disso. Simplesmente uma questão de simbolismo. Agora, após a morte, o Cristo desceu à mansão dos mortos, desceu, ele foi para resgatar a alma de Adão. Na liturgia das horas, no sábado santo, tem um escrito muito bonito, que é apócrifo, mas a igreja colocou, que mostra o Cristo resgatando Adão e Eva. Não é dogma de fé, mas faz a gente pensar, né? É bonito que o Cristo chega para Adão e fala: Adão, eu sou teu filho. Porque Cristo é descendente de Adão, né? Eu não te criei para você ficar aqui. Não, eu te criei para uma vida nova.
É um monge que escreveu isso, a igreja coloca na liturgia das horas, no sábado santo. Não é uma coisa dogmática, mas é uma indicação aí que Cristo deve ter tido misericórdia de Adão e Eva. Vamos lá. Juliano Rabelo, quando se tomou conhecimento público que São José não era o pai biológico de Jesus? Ô Juliano, desde o início, porque São Mateus fala claro, né? Quando o anjo anunciou a Maria, também São Lucas, né? Vai conceber por obra do Espírito Santo, né? Não temas, Maria, né? Porque a sombra do Altíssimo vai te cobrir, e o ente santo que você vai conceber será por obra do Espírito Santo, Filho de Deus. Então, desde o princípio da história da igreja, a gente já sabe que São José não é pai natural, é pai adotivo, e é uma coisa muito bonita. Por que Deus escolheu São José, né? Primeiro porque era um homem especial, assim como Maria era uma mulher especial, o pai de Jesus também era especial, foi Deus quem escolheu. Eu e você não podemos escolher o pai e a mãe, certo? Mas Jesus pôde, então ele escolheu o melhor, é claro, né? Escolheu Maria, a melhor mulher, escolheu São José. Por quê? Porque ele queria viver numa família. A primeira coisa que Jesus veio salvar e resgatar foi a família. Então, quando José quis abandonar Maria, o anjo vai em sonho dizer: não, José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. E José acolhe Maria como sua esposa, né? Bonito, né? Está aí. Giovanni Cruz, de Santarém, no Pará. Antigamente os sacrifícios eram feitos com animais, no Antigo Testamento. Quais os sacrifícios que devemos fazer nos dias de hoje? Nenhum, de animal nenhum, né? O sacrifício já foi feito, o sacrifício de Cristo na cruz. A nova e eterna aliança é celebrada no sacrifício de Cristo na cruz. Acabou, nós não temos que fazer nenhum outro sacrifício mais. Sabe que faz sacrifício aí de animais, de galinha, de gatos, nada a ver com a nossa fé católica. O nosso sacrifício é o sacrifício do Cristo que se renova, se perpetua, se atualiza na missa. O Calvário se faz presente ali. É um sacrifício eterno da nova aliança. Roberta Cristina, normalmente ouvimos muito a frase, abre aspas, quando tive meu encontro pessoal com Deus, fecha aspas. O que seria o encontro? De que forma ele se dá? Veja, de novo, não é algo sentimental. Vou voltar naquilo que eu já falei hoje. O encontro com Cristo é uma adesão ao Cristo. Eu acredito que Ele é Deus. Acredito por quê? Porque aqui tem mais de 40 milagres dele, que só Ele consegue fazer. Andar sobre as águas, multiplicar pães, ressuscitar mortos, curar leprosos, expulsar demônios, dar ordem para o mar, dar ordem para o vento. Quem faz isso? Ninguém. Vocês estão vendo? É um ato de inteligência você aderir ao Cristo. Não é um ato sentimental. Não. É um ato de vontade, de inteligência. Então, eu abraço Jesus como meu Senhor, porque Ele disse que morre para tirar os meus pecados. Então, essa adesão ao Cristo, e esse assumir um compromisso com Ele, é esse encontro com Cristo. Quando você pega o Evangelho, você lê, você medita, você reza, é um encontro com Cristo. Quando você ajuda um pobre, ou não um pobre, um necessitado, seja espiritualmente ou seja materialmente, é um encontro com Cristo. Jesus disse, não é? Eu tive fome e você me deu de comer. Ele não fala o pobre teve fome, ele fala eu tive fome. Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Você não está Jesus não falou para Saulo, Saulo, por que você persegue os cristãos? Não, Saulo, Saulo, porque você me persegue. Então, toda vez que eu faço bem para alguém, seja para uma pessoa necessitada espiritualmente ou materialmente, eu estou tendo um encontro com o Cristo que sofre naquela pessoa. Quando você enxuga as lágrimas de alguém, entende? Você está tendo um encontro com Cristo. Quando você lê a sua Bíblia, quando você comunga, a Eucaristia, o encontro com Cristo. Quando o Cristo te perdoa no sacramento da confissão, é o encontro com Cristo misericordioso.
Esses encontros. Sabe, para mim não tem nada de sentimental, porque eu sou físico e matemático. Físico e matemático é assim, bastante objetivo, né? Agora, é diferente para cada um. Eu já falei, as mulheres, por exemplo, tem mulher que vai às lágrimas no encontro com Cristo, na Eucaristia. Sabe, é próprio de cada um. Mas o mais importante é uma decisão assim, da minha vontade. Eu creio, eu abraço Cristo, eu amo a igreja, eu trabalho para Deus. Esse é o sinal que você teve um encontro com Cristo. Vamos chamar a Alessandra? Eu vou chamar a Alexandra Gonçalves aqui, que vai dar um recado muito importante para nós. Vocês sabem, estamos no final do mês, o projeto da Mel não fechou ainda. Eu quero, né, chamar a Alexandra aí para conversar com a gente. Boa tarde, professor Felipe Aquino, e boa tarde a todos os nossos queridos amigos, sócios, queridos irmãos, colaboradores, quem está na programação, na sintonia da Canção Nova. E aí, nesse maravilhoso programa Pergunte e Responderemos. Que alegria podermos estar aqui entrando nesta tarde formativa para falar para você que está em casa, você porta a porta, você sócio fiel, você aí que faz parte desta grande corrente que é o Clube de Evangelização, para dizer, olha, que dá tempo de nós chegarmos de hoje para amanhã, virarmos aí, quem sabe não, 10% na nossa campanha, não é mesmo? Para isso, temos uma boa notícia. Nós estamos com posso dizer, a promoção da semana, Vista-se da Sua Fé. Todos os nossos, olha que lindo, todos os nossos vestuários, a partir dessa linda camiseta, já da Festa da Misericórdia 2019, com até 40% de desconto. E para você porta a porta, a dica é bem especial. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do nosso país, temos frete grátis, isso mesmo, frete grátis a partir de R$ 499 da sua compra, da compra que você vai estar levando aí para a sua região. E para o porta a porta da região Sudeste e Sul, temos também um frete grátis para você, a partir de R$ 399. E aí, minha gente, nós vamos sim, com a sua ajuda, com a ajuda de todos os nossos ouvintes, de todos os nossos telespectadores, de todos os amigos da Canção Nova, podemos juntos chegar ao 100%. Olha, vamos juntos evangelizar, é a proposta que nós fazemos para você. Eu não posso ficar sem a Canção Nova, você não pode. E hoje, quarta-feira, como o professor acabou de lançar, São José não falha, o Pai da Providência, nós rogamos a sua intercessão. Beleza, é uma alegria receber aí a Alexandra com esse recado. Vocês viram, gente, olha, pessoal do Sul, Sudeste, se você faz uma compra até R$ 399, R$ 400, você não paga o frete, que é caro, do correio. E o pessoal do Nordeste, R$ 499, R$ 500, você não paga. Então aproveite essa promoção. E os produtos estão também com preço diminuído. Tudo isso por quê? Porque a Canção Nova precisa fechar essa campanha para pagar suas dívidas, suas contas, entende? Para que a evangelização continue. Não é para outro motivo, não. Tá bem? Chegamos ao final do programa. Agradeço a vocês que vieram participar aqui ao vivo e a cores, como a gente dizia antigamente, né? E a você de casa também. Um grande abraço, fique com Deus. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.